Muito boa tarde, seguidores do Guia Criciúmal. A gente fala aqui do gabinete do prefeito municipal de Criciúmal, onde estamos com Marco Aurélio Nedel, que vai falar à comunidade sobre os primeiros dias de governo, sobre o coronavírus que segue atingindo a população de Criciúmal e sobre medidas que a prefeitura já decretou hoje e estará impondo também nos próximos dias. Boa tarde, prefeito. Primeiramente, o senhor pode avaliar esses primeiros 75 dias do seu governo. Olá, amigos internautas do Guia Criciúmal. É uma satisfação novamente estar aqui para repassar informações aos nossos munícipes. E esses 75 dias, eles foram marcados por muita dificuldade, né? A Covid vem desde o ano passado, mas esse agravamento, essa segunda onda, então trouxe uma preocupação muito grande, a mobilização total da equipe, né? Nós tivemos também a questão da mudança de implantação de sistemas informatizados aqui na prefeitura, no início do mandato. Uma equipe nova que hoje, após 75 dias, nós podemos dizer que a equipe está perfeitamente adaptada e tem o domínio total de todas as áreas da administração. Além disso, em janeiro, nós tivemos uma chuva abençoada que acabou com a seca, que prometia se estender até o mês de abril, isso traria prejuízos imensos para a população, mas, por outro lado, aquela precipitação pluviométrica no nível que aconteceu, destruiu as nossas estradas municipais, os nossos 2.400 quilômetros de estradas municipais em Criciúmal a serem conservadas. E esse é o grande desafio agora, também nesse lado da administração, na parte de obras, trabalhar em cima daqueles principais corredores para nós poder escoar a safra que promete ser boa. Esse é o lado positivo, mas as dificuldades são imensas em função da bandeira preta e as restrições da própria bandeira vermelha, né? Nós não conseguimos trabalhar com todo o contingente, somente com 50%, e isso é insuficiente, mas nós estamos trabalhando, pedimos a compreensão da população que melhores dias virão. O mês de março foi de recorde de casos e mortes por coronavírus aqui no nosso município, assim como em todo o estado do Rio Grande do Sul e vários estados do Brasil. O que o Executivo tem feito nesse sentido? Prezado internauta, a mobilização é total da administração para tentar minimizar os efeitos da pandemia. Nós temos recebido, inclusive, elogios da população pela atuação da nossa Secretaria de Saúde. Vai os parabéns à nossa secretária Elisete e a toda a sua equipe, sua dedicada equipe. Nós não temos poupado recursos financeiros para tentar minimizar os efeitos terríveis dessa doença. Para que os senhores tenham uma ideia, nós investimos até agora R$31 mil só em compra de testes rápidos de detecção do vírus, porque um dos segredos do sucesso no tratamento é o início imediato do tratamento. Então, nós temos disponibilizado para a população um custo financeiro bastante expressivo, mas não tem faltado os testes rápidos. Então, quando há a suspeita da contaminação, o munícipe procura a nossa tenda Covid, lá ele faz o teste de imediato e já sai com a resposta, e já é atendido pelo médico que prescreve aquela medicação cujo sucesso no tratamento depende do tratamento imediato, tão logo esteja detectado. Bem, além disso, nós temos tido outras ações, e uma delas a nossa equipe de fiscalização, nossos 4 fiscais, juntamente com a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, nós temos nos reunido, trabalhado em conjunto, para coibir as aglomerações. Agora, com a bandeira preta, então vieram restrições maiores, tá? Mas mesmo assim, o município de Criciúmal, infelizmente, alguns ainda não se deram conta da gravidade dessa que é a maior tragédia da história do Brasil. O Brasil tem 13,5% da população mundial e nós respondemos por 20% das mortes por Covid, né? E a situação é gravíssima, a falta de leitos,
a exaustão dos profissionais que trabalham na linha de frente, especialmente nos hospitais e também nas secretarias de saúde, e infelizmente ainda assim alguns insistem em se aglomerar, se contagiar e repassar o vírus para os seus familiares. E um dos pontos onde estava havendo essa inaceitável concentração de pessoas era lá nas Três Ilhas. Então nós hoje baixamos um decreto proibindo até o dia 30 de abril, até o dia 30 do mês de abril, do mês que vem, o acesso às Três Ilhas, a não ser para os moradores e os seus familiares. E autorizando a Associação dos Moradores a instalar, neste período, então, provisoriamente uma chancela para fazer o controle do ingresso das pessoas. E também limitando em 8 o número máximo de pessoas por residência. De sorte, então, e a Polícia Militar, estamos em permanente contato com o Tenente Mauro, e haverá uma forte presença de efetivo militar a partir de agora, especialmente nos finais de semana, lá nas Três Ilhas. Então, esse foi um decreto assinado hoje. Nós vamos assinar um outro decreto na segunda-feira, e estamos aguardando, então, o decreto do governo do Estado. Mas eu já posso adiantar alguns pontos que, se não houver conflito com o decreto estadual, que nós vamos implementar. Até 30 de abril, os bares e restaurantes ficam proibidos de utilizar o espaço público para a colocação de mesas e cadeiras, ou seja, rua, passeio, calçada, né, ou praças. Essa é uma das medidas. Os bares e restaurantes também só poderão usar 50% do espaço, e as demais mesas deverão ser isoladas através de fita amarela e preta. Os supermercados, que é um local onde nós temos percebido grande concentração, deverão respeitar a presença máxima de uma pessoa a cada 5 metros quadrados, e na entrada dos supermercados, por isso eu já estou avisando agora, para que dê tempo de comprar aquele equipamento que mede a temperatura dos seus clientes. E todo aquele cliente que lá comparecer com uma temperatura em estado febril acima de 37 graus, né, terá que ser então encaminhado para o serviço de saúde. Então essas medidas adicionais farão parte de um decreto que eu estarei assinando na segunda-feira. Então a mobilização é total da administração para combater essa que é a maior tragédia da história do Brasil. As expectativas e as previsões apontam para 500 mil mortos até julho. Ainda no mês de março nós estaremos atingindo 300 mil mortes. E não é possível que o nosso povo não se deixe sensibilizar por esses números absurdos. Prefeito, a gente no Guia Criciúmal acabou recebendo até denúncias de pessoas contaminadas com Covid, com casos confirmados, circulando nas ruas de Criciúmal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, isso é um fato absolutamente lamentável, também chegou ao nosso conhecimento esse absurdo, e tão logo tomamos conhecimento disso, nós determinamos a secretária Elisete que diariamente repassasse à Polícia Civil e à Polícia Militar o nome dos infectados, respeitado ali a questão do sigilo médico, tá? E nós gostaríamos de salientar que isso é um crime contra a saúde pública e pode gerar até 1 ano de prisão. Na última segunda, a Câmara de Criciúmal aprovou o projeto de lei enviado pelo senhor, pelo Executivo, visando a compra de vacinas contra a Covid-19. Como está essa questão, prefeito? Então, quando surgiu essa possibilidade, a gente avaliou e imediatamente aderimos, então, né, a esse consórcio, o Granpal, lá de Porto Alegre, né, através do CISA. Né? Então, seguindo o exemplo de diversos outros municípios. A ideia é os municípios, então, adquirirem até 20% da sua população a quantidade de vacinas, agulhas e seringas. Né? A gente sabe que a tarefa, né, de imunização cabe ao governo federal, que já tem feito encomendas aí próximas a 600 milhões de doses, o que daria para imunizar a totalidade da população brasileira. Né? Mas, trabalhando com a hipótese de que algo ali pode dar errado, então municípios e estados estão se articulando, né? E Criciúmal, então, é um deles, e teve a unanimidade lá da aprovação dos vereadores, né? E se for necessário mais adiante,
Então, para a compra dessas 2.800 doses, aí a gente vai ver a questão, inclusive, da origem dos recursos financeiros e outros detalhes, se é que isso vai acontecer na prática. Mas estamos lá habilitados também. O município também está repassando 50 mil reais ao Hospital de Caridade aqui do município para essa questão do Covid, devido à falta de insumos e tudo mais. O senhor também pode nos falar sobre isso? Sim. Então, meu prezado ouvinte, o internauta, o governo federal repassou aos municípios e aos hospitais recursos financeiros o ano passado para fazer frente à Covid. Esse ano ainda não foi e não há previsão. Mas nós ainda temos um saldo desse recurso financeiro e não estamos economizando esforços. E nós reconhecemos que o paciente com Covid, ele tem um alto consumo de medicamento, material de uso do paciente, equipamento de proteção individual e oxigênio. Então a gente reconhece que os hospitais estão enfrentando dificuldades nessa área e houve o pedido lá do Hospital de Caridade e nós acabamos então aceitando destinar uma parte desse recurso, que seria um recurso para ser usado pelo setor público, lá pelo hospital, que é uma instituição privada sem fins lucrativos. E esperamos então que esses 50 mil amenizem a possível falta de insumos para fazer frente ao atendimento desses pacientes portadores da Covid-19. Há em nível nacional um debate sobre a eficácia ou não do tratamento precoce. A gente tem visto isso muito na mídia. Como a administração de Criciúmal vê isso e como tem sido feito aqui? Meu prezado internauta, eu vejo essa questão assim, sempre respeitando a ciência e o profissional médico, né? É uma doença nova para a qual ainda não existe remédio para a cura, para o combate e para a extinção, apenas a vacina, e não se sabe sequer qual a duração que essa vacina vai ter com relação à imunização, tá? Mas a classe médica, a exemplo de outras epidemias durante a história da humanidade, ela permanentemente faz observações e há, vamos dizer assim, um entendimento de boa parte do meio médico de que o ataque imediato e inicial com a azitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina pelo menos reduz o efeito grave da doença, ou a evolução para um efeito grave. Isso tem sido feito aqui em Criciúmal. Eu próprio contraí o vírus e fiz esse ataque imediato e talvez esteja ali uma das explicações do porquê, no meu caso, não avançou para um estágio grave, né? Então a gente aceita e acredita que vale a pena. É muito melhor você entrar com essa medicação do que não fazer nada, só pelo simples fato de que a ciência ainda não chegou à cura da doença. Enquanto essa cura não chegar, tudo aquilo que, especialmente a área médica, sugere como alternativa viável, eu acredito que o bom senso nosso deve prevalecer e fazer com que a gente acompanhe essa orientação. Com toda essa situação, a própria demora do governo federal, um país enorme na disponibilização das vacinas, a feira do mês de setembro ainda está mantida a data, prefeito, ou é cedo para a gente fazer alguma previsão em relação a esse assunto? Eu gostaria antes, Clécio, de me explicar perante o internauta que eu estou sem a máscara porque nós estamos numa distância bastante segura. Sim, câmera de zoom que a gente tem usado, microfone e tudo mais. Isso. Então, veja bem, esse é um motivo de preocupação nossa, porque nós temos inclusive alguns shows, ou um show pelo menos, de renome nacional e até internacional, de certa forma agendada para 20 de setembro. Nós sabemos que aqueles grupos de risco estarão totalmente imunizados até pelo mês de maio ou junho, né? Como estaremos em setembro com o restante da população é uma dúvida e a gente ainda não tem uma clareza se vamos ou não poder fazer a feira, né? Nesse momento estamos trabalhando como se fosse possível fazer a feira dos dias 17 a 20 de setembro.
né? Mas se for preciso nós transferir para o ano que vem, para o primeiro semestre do ano que vem, também isso não seria um grande problema, e aí nós teremos que ver a agenda desse grande artista que nós estamos tentando trazer, e que já estava, de certa forma, confirmada para 20 de setembro. Em relação ao fechamento dos estabelecimentos que vendem produtos considerados não essenciais, isso acontece aqui no Rio Grande do Sul por essa questão da bandeira preta. Como o senhor tem visto essa questão? Bem, eu tenho visto essa questão com total solidariedade ao nosso pequeno comerciante, porque a gente sabe que não está ali o grande foco de transmissão, não está ali a grande aglomeração, e essa posição minha é da unanimidade de todos os prefeitos da Muceleira. Nós, através da FAMURS, reivindicamos junto ao governador um tratamento diferenciado para aqueles pequenos municípios com menos de 50 mil habitantes. Infelizmente, não fomos atendidos, e para a nossa alegria, né, essa bandeira preta com essa restrição para o pequeno comércio não essencial acaba agora no domingo, dia 21. Mas eu gostaria de pontuar o seguinte: infelizmente, meu prezado internauta, nós temos um pequeno número, eu diria algo próximo é 5%, desse nosso pequeno comércio, desse pequeno empresário, né, que ainda insiste em não usar máscara, em compartilhar o chimarrão com seus funcionários. Tá? E nós queremos dizer então que nesse decreto que nós estaremos baixando na segunda-feira, nós estaremos fixando o valor da multa para esses que ainda insistem em debochar da gravidade dessa pandemia, dessa tragédia nacional, né? E no caso de reincidência, o fechamento do estabelecimento por um determinado período. Então, essa minoria pode colocar em risco, né, e fazer com que o governo seja obrigado a fechar novamente todo o comércio não essencial. Isso a gente não quer que aconteça, por isso nós vamos endurecer muito a fiscalização com aqueles que ainda insistem, quem sabe, num discurso político, né, de dar uma menor importância a esses dias terríveis que nós estamos vivendo e que ainda iremos viver pela frente. Já vimos que em termos de saúde e óbitos, mesmo com apenas 3 meses, 2021, a pandemia tem se mostrado pior do que nos 9 meses em que a gente teve a pandemia de Covid em 2020. O senhor imagina que economicamente, é uma das suas especialidades a economia, imagina que economicamente a pandemia pode também ser pior nesse sentido, nesse ano? Com certeza, Clécio, Leila e prezado internauta, nós teremos reflexos negativos na economia e, consequentemente, no orçamento do município, que já é um orçamento minguado. O orçamento de Criciúmal ele é menos da metade do de Três Passos, ele é 3 vezes menor do que Horizontina. O nosso orçamento per capita ele é de R$ 3.300 por habitante, enquanto Nova Candelária é de R$ 7.000. Então a gente já vive num aperto muito grande e nós teremos impactos negativos com certeza. O ano passado o Brasil diminuiu de tamanho do ponto de vista econômico em 4,4%, e o Rio Grande do Sul, infelizmente, foi de 6,6%, ou seja, né, o Rio Grande empobreceu mais do que o Brasil o ano passado. Né, e a diminuição da atividade econômica que nós tivemos por conta do fechamento da bandeira preta, que pode-se que venha até a se estender por mais tempo, né, trará, lamentavelmente, reflexos não só na geração de emprego, mas também na arrecadação de tributos, que é de onde sai o recurso orçamentário para os municípios. Então nós estamos numa economia muito forte aqui, economizando por todos os lados, procurando sensibilizar os vereadores para que não façam indicações como se estivéssemos vivendo um período de grande fartura. Não, o período é necessário a responsabilidade de todos e nesse aspecto a Câmara tem sido uma parceira também. Né? Então isso é muito importante, a população saber que nós estamos aqui atentos, sentados em cima do orçamento e fazendo frente somente àquelas despesas absolutamente inadiáveis. Quais iniciativas o município tem executado ou planejado para diminuir o prejuízo da população?
Então, Clécio, veja bem, o município não pode fazer muita coisa nessa questão, por exemplo, da assistência social. Então, o auxílio emergencial é uma tarefa do governo federal, vem agora mais 4 parcelas de R$250, que não é muito, mas certamente vai ajudar a amenizar o drama de muitos e muitos desempregados e outros profissionais impossibilitados de trabalhar. A questão do crédito também, essa é uma tarefa mais do Estado, né, que tem ali o braço financeiro através do BRDE, Badesul, do Banrisul, né, e o governo federal, através da Caixa Econômica, enfim, BRDE e Banco do Brasil. Né? Então, o município, o que cabia a nós fazer, e isso é muito importante que a população saiba que foi feito, isso precisa ser bastante divulgado. Nós ampliamos em 60 dias todos os tributos municipais, inclusive o alvará e o IPTU, o ISS, todos eles foram jogados mais para frente. Tá? Então, o alvará, que tradicionalmente era cobrado no em 5 parcelas a contar do mês de abril, né, será cobrado em 5 parcelas a contar do mês de junho. O ISS e o IPTU, que eram cobrados então a partir do mês de junho, passarão a ser cobrados em 5 parcelas a contar do mês de agosto. Essa informação precisa ser difundida, porque eu peço inclusive à população, nós aqui no Paço Municipal somos cerca de 44 pessoas trabalhando, nós já tivemos cerca de 10 contaminados pela Covid, eu inclusive. Então aqui é um lugar de alto contágio, você só vem para cá se for absolutamente necessário. Não há necessidade de vir agora para buscar carnê do IPTU, ele vai começar a ser pago a partir de junho. Só venha para cá se você tiver efetivamente essa necessidade, porque você corre o risco de nos contaminar ou ser contaminado também. Tá? E a prefeitura nunca esteve fechada por esses dias, né? A não ser naquele período do serviço interno. Né? Ela está aberta semana passada, essa semana também, mas com restrições, com a porta fechada e a tomada da temperatura das pessoas que nos procuram. Tá? Então esses cuidados irão permanecer enquanto a Covid estiver nesse nível terrível que nós estamos assistindo diariamente, as mortes e a falta de leitos de UTI. Então nós estaremos com esses cuidados, até para dar o bom exemplo aquilo que nós vamos cobrar agora dos supermercados, do controle efetivamente da frequência, para não haver aglomeração e colher a temperatura daqueles que nos procuram. O início do ano letivo de forma remota já aconteceu. Há alguma previsão sua, junto com a Secretaria de Educação, para alguma mudança no formato das aulas nessa área da educação, prefeito? Clécio e prezado internauta, nós tínhamos o sonho, né, de começar no sistema híbrido, ou seja, 50% na sala de aula, um dia sim e outro em casa, com o sistema remoto. Né? No dia 8 de março, infelizmente, a coisa se agravou, a terceira onda, a bandeira preta, essa coisa toda. Né? E nós estamos sentindo o problema de que nem todas as crianças estão tendo acesso ao meio virtual. Né? E essas crianças, lamentavelmente, estão perdendo as aulas, isso nos causa muita preocupação. Então, a partir do dia 1º de abril, as nossas apostilas já estão prontas nas escolas para serem distribuídas, porque essas crianças não têm livro, não têm apostila, não têm papel nenhum. Né? É só através mesmo do celular, do WhatsApp. Então, um sistema absolutamente seguro, controlado, onde as famílias serão contactadas, será marcado o horário, né, de entrega desse material. Então os pais serão chamados para retirar as apostilas, isso a partir do dia 1º de abril. E a partir do dia 12 de abril nós vamos então recomeçar, nós vamos efetivamente começar, na verdade, com o sistema híbrido de um dia sim e um dia não, ou seja, só com 50% do contingente de alunos. A Organização Mundial de Saúde tem feito estudos e demonstrado que no ambiente escolar somente 1% responde por apenas 1% dos contágios. Em um ambiente seguro, nós temos e adquirimos já todos os equipamentos de segurança para nossos professores, demais funcionários, para proteger as crianças, e
E no momento oportuno nós devemos fazer uma live, quem sabe, com a secretária Cirlei, dizendo quais os cuidados que os pais deverão ter com essas crianças antes de encaminhá-las para a escola. Vamos retomar, essas crianças precisam retomar o contato com seus amiguinhos. Estamos muito preocupados com os possíveis danos psicológicos que esses pequenos terão no futuro. A vida precisa, o mais rapidamente possível, voltar a ser algo parecido com o que era aquele normal. Talvez o normal que já existiu no passado nunca mais volte. Infelizmente, talvez, não quero ser pessimista nem profeta do apocalipse, mas é a realidade. Talvez aqueles nossos bailes da cuca e da linguiça, algo que é marca registrada aqui em Criciúmal, talvez vamos levar anos para poder fazer aquele tipo de aglomeração novamente. Infelizmente, só quando vier o remédio que vai efetivamente matar o vírus, independente de vacina, aí sim a ciência terá vencido essa batalha e infelizmente essa batalha vai levar muitos anos para ser vencida. Desde já agradeço a sua disponibilidade, prefeito, sempre colocando o Guia Criciúmal à disposição para todas as notícias da administração, e gostaria de ver se o senhor tem alguma consideração final. Então, Clécio, Leila e prezados internautas do Guia Criciúmal, gostaria de agradecer o espaço para repassar essas informações à população e dizer que melhores dias virão. Vamos, no auge dessa crise, então, nos segurar um pouquinho mais, tá? Que com certeza a cobertura vacinal vai aumentar muito a partir do mês de abril, onde o Instituto Butantan espera produzir 1 milhão de doses por dia. Tá? Então vai diminuir o contágio e devagarinho a vida vai voltar a ser aquela vida normal que nós levávamos antes. Tá? Então vale a pena se cuidar e é isso que eu peço para a população. Se você quer caminhar pela cidade, não tem problema nenhum, use a máscara. Por que não usar a máscara? Qual a explicação plausível para não usar a máscara? Então essa colaboração, eu acho que a conscientização é importante, bater sempre nessa tecla, né? A gente não quer punir o transeunte que está aí caminhando sem a máscara, mas por que não usar a máscara? É para a sua própria proteção, tá? Então fica essa palavra aí vamos dizer, de otimismo com relação ao futuro, tá? No restante, tudo que o Nedel como candidato planejou, de certa forma, está acontecendo, está indo naquela direção. Nós vamos fazer grandes realizações nesse mandato. Tá? A Câmara de Vereadores tem sido absolutamente parceira até aqui, aprovando aqueles grandes projetos, inclusive a aprovação da verba dos 2 milhões de reais para nós aumentar as nossas máquinas lá no parque e fazer a reforma lá da nossa pedreira, adquirir um novo britador. Então, nós estamos caminhando, não perdemos o foco e nem a esperança por esses dias melhores. Precisa acompanhar a articulação que nós fizemos e que acabou resultando em mais 5 milhões e meio para a pavimentação da RS 305, que vai começar esse ano e não vai parar, porque ainda esse ano esse recurso do senador Lazier Martins, juntamente com outros 3 deputados, será liberado ainda este ano. E assim nós vamos continuar atacando as questões estratégicas que vão transformar Criciúmal em um lugar próspero novamente.